Fala galera, eu tô aqui com o Jeff e agora a gente vai falar sobre armadilhas do home office. Então vamos lá. Então, gente, a gente estava conversando aqui, muita gente pergunta assim, home office, eu quero home office. A gente faz recrutamento de profissionais e aí os caras não querem trabalhar na empresa porque é presencial, querem home office. A maior armadilha do home office que a gente percebe, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, é justamente esse, é desenvolvimento humano. O ser humano, por natureza, é um ser social. E quando eu não me relaciono, e principalmente pessoalmente, eu não desenvolvo algumas situações, ou alguns comportamentos, ou como eu posso dizer, eu não desenvolvo certas inteligências, a principal, emocional. Porque quando você está à distância, aí alguém colocou uma situação e você discordou, e você está até com a imagem fechada numa reunião, a sua cara feia, o seu jeito, o seu gesto, não ajuda a outra pessoa a entender isso e talvez voltar a pergunta e falar, tem uma ideia melhor, vamos trabalhar isso. O que eu falo muito é que a maior armadilha do desenvolvimento aí, no caso de software à distância, em home office, é a evolução da equipe. A equipe não evolui em conjunto. Então acabam equipes que aceitam qualquer coisa, como freelance, né? Você coloca para o freelance, eu quero um produto assim, ele não vai te ajudar a construir a melhor solução para aquilo, ou os melhores caminhos. Quando você está em equipe, você trabalha isso, você desenha, pega o papel, escreve na lousa, discute, perde a cabeça, coisas naturais que a gente faz, principalmente se você for da família italiana, um bom sangue italiano, você vai brigar, vai bater na mesa. Eu sou. E depois vocês vão sair para tomar café. Mas isso faz parte de nós, da nossa sociedade, de ser humano. E com essas conversas e com essa evolução, eu aprendo. Porque a melhor forma de aprender é eu ter o conhecimento técnico vinculado a uma emoção e uma situação que grave no meu inconsciente. Então, quando eu estou numa discussão sobre uma solução e o meu amigo está próximo e está me ajudando, é muito mais fácil de eu gravar e aprender com ele. Agora não, eu estou na minha casa, né? Eu estou lá e normalmente o pessoal fica assim na sua cadeira fética, né? Desculpa o termo, mas literalmente é isso. A gente faz isso também. A gente não tira o pijama, fica de pijama o dia todo. Alguns não escovam nem o dente, então eu perco a rotina. E a rotina é a maior blindagem para a produtividade. Se você quer ser produtivo, tenha rotina. A rotina não deixa você esquecer, e quando você foge de alguma coisa da rotina, você tem um start automático do seu cérebro dizendo assim, alguma coisa você deixou de fazer. E quando você está em casa, muda toda a rotina. Ou você esquece que você está em casa, ou você esquece que você está trabalhando, ou você esquece os dois e começa a ter um estágio que a gente começa, principalmente os psicólogos falam, é o antes da depressão. Você começa a ficar deprimido e não entender por quê. Porque tá tudo bem, tenho comida ali, mas é porque falta o contato humano. Falta, eu vou falar, vocês vão dar risada, mas falta alguém para brigar. Você precisa ter alguém para brigar, alguém para reclamar, o cafezinho ali que você vai e fala assim, pô, os caras deixam o café aqui, que é o que acontece naturalmente numa empresa. Eu trabalho nas empresas que a gente dá consultoria no trabalho híbrido. Então, como que é o híbrido? Em certos momentos e certas situações, home office. Em certos momentos e certas situações, você trabalha presencial. Por exemplo, vamos fazer uma reunião de play poker. Faz presencial. Chama a equipe e vamos discutir. Já peguei a minha entrega. É algo que é da manutenção, resolver um bug, eu não vou precisar de ajuda. Vai para o home office, né? Então, esse trabalho híbrido, tanto para todos os setores, administrativo também, né? Eu trabalhei muito tempo com RH, quando eu ia fazer folha de pagamento, ia para o home office, que eu queria concentração, eu precisava ficar fechado. Não, eu tenho uma reunião de diretoria, a gente precisa discutir orçamento, vamos discutir junto, porque eu preciso entender o sentimento da pessoa sobre aquilo que eu estou cortando dela. Vamos cortar o benefício de plano odontológico. Às vezes o cara vai concordar, mas você vê expressamente na cara dele que ele está contra, porque ele usa. Então, vamos discutir isso junto, sentindo a energia da outra pessoa. Eu acho que assim, o pessoal às vezes, principalmente o pessoal de programação, eles acham que tudo deveria ser home office. Por que eu não posso ser home office? Porque é só eu sentar aqui no meu computador e programar. Não dá. Eu vejo assim uma chuva de perguntas nos grupos, ou então principalmente a galera que está estudando meu curso, eles acham que
começou a estudar programação e já quer trabalhar como home office. O que eu aconselho para trabalhar home office, eu só consigo trabalhar home office porque eu trabalhei uns 8 anos presencialmente nas empresas. E daí eu aprendi a me virar sozinho, ganhei experiência em programação, consigo resolver os problemas sozinhos, consigo partir para o Google e aprender sozinho. Isso é um caso já de quem está com experiência para ir trabalhar sozinho. Agora, acabou de se formar, vai trabalhar home office? Você não sabe programar direito, não sabe resolver um problema sério. Se é, por exemplo, um sistema de alta segurança, um sistema bancário, como que a equipe vai discutir uma questão de alta segurança pela internet, fazendo desenho pela internet? Não funciona. A dificuldade é tremenda. Agora, eu e você, a gente é programador, a gente está discutindo um software de alta segurança, e a gente tem uma lousa aqui para a gente debater, fica 500 vezes mais fácil você chegar numa solução. E eu vou colocar mais um ponto que as pessoas não analisam, eu falo muito isso, trabalha híbrido, trabalha um pouco home office, ou em momentos. Uma das facilidades do home office é você poder continuar exercendo a profissão ou a atividade econômica, mesmo estando em casa. Então, por exemplo, nós estamos num momento hoje, né, graças a uma pandemia, e a gente tem que agradecer as coisas boas e ruins. E ela está ajudando muita gente a entender, algumas empresas, que dá para trabalhar home office. Só que não é para sempre, a gente não pode viver assim, a sociedade não funciona dessa forma. O ser humano não foi evoluído para trabalhar home office. Principalmente o desenvolvedor. O desenvolvedor, por ser mais lógico, ele tem um comportamento mais introspectivo. Eu não vou lembrar a pesquisa que foi feita, mas a tendência dele ser mais depressivo é muito grande. Então ele precisa conversar, por mais que ele não goste, mas conversar com os pares, pessoas parecidas com ele. Então, viver num casulo dentro do seu quarto, produzindo e ganhando dinheiro, mas não ter como gastar, não ter como mostrar para a sociedade, olha, eu estou ganhando dinheiro, eu estou indo para academia, eu tenho uma namorada, eu tenho um namorado, não sei o quê. Isso faz o conceito de sociedade, faz sentido. É igual alguns economistas falam, qual que é o valor do dinheiro? O valor do dinheiro é você poder adquirir outras coisas, fazer a troca. Eu estou numa ilha deserta com $1 bilhão, esse dinheiro não vale nada. Então, quando eu tenho muita ideia, muita inteligência, mas eu estou dentro do meu quarto e não uso isso e não compartilho com as pessoas, não vale nada. Se eu passo a semana inteira em casa lá trabalhando no meu escritório, eu começo a ficar mal. Começo a ficar depressivo. E não entende por quê, né? Não entende por quê. É por causa disso. Dinheiro não tem problema. Tem casa, tem carro, minha companhia é meu cachorro lá. Tem comida, tem geladeira comida. Tá... E de repente bate uma agonia, uma depressão, fico cansado, fico magoado, fico chateado. O que eu tenho que fazer? Passear e conversar com um amigo. Fazer uma mini viagem, porque a gente precisa interagir com as pessoas. Eu lembro até daquele meme que vocês vão saber, da Nazaré Tedesco, que ela precisa sair, precisa ver gente, precisa gastar dinheiro, precisa bater perna. A nossa evolução humana veio em sociedade, nós crescemos muito como sociedade. E também nós criamos muito problema em sociedade, isso é comum, faz parte da nossa relação. Se vocês entenderem que a prisão é tirar a liberdade das pessoas, quando você trabalha home office, em partes você está tirando uma liberdade que é natural do seu cérebro. Se conectar. Eu preciso me conectar. E não basta só se conectar por celular, por mensagem. Esse contato humano de expressão, de entender, porque às vezes a pessoa fala uma coisa para você e escreve muito no WhatsApp, né? A pessoa escreve eu te amo, mas ela não te ama. Tá nítido no corpo, tá expresso. E tem um livro que a gente, quando eu estudava muito tempo atrás, no século passado, chama O Corpo Fala. Esse livro, ele mostra que expressões do nosso corpo enfatizam aquilo que a gente sente. Uhum. Então, quando eu falo que eu amo, que eu gosto, ou que eu não gostei da sua ideia, ou que a sua ideia é uma bosta, isso tem que estar claro na minha expressão corporal, né? Então, a gente se sente muito melhor quando tem outra pessoa do lado.
E a gente precisa das pessoas e crescer, evoluir como um sentimento, comportamento só vai acontecer em grupo. Não tem como acontecer sozinho. Sim, tem muito trabalho que dá para ser home office. Agora, no caso, aquelas vagas que você me passou, me ajuda a relembrar os requisitos. Era um sistema de extrema segurança. Governança bancária. Cita para mim lá o porquê que tem que ser presencial a galera de programação. É um produto novo, né? Então vocês estão criando soluções para problemas comuns entre bancos e seguradoras, agentes financeiros. Então você está criando algo que você tem só o caminho por onde pode acontecer certas situações. E eu tenho que criar isso. E não adianta uma pessoa sozinha que ela vai ter uma visão. Você precisa de outras pessoas com visões diferentes e isso é construído em equipe, em conjunto. Quem está por dentro das metodologias ágeis sabe muito bem que na hora que você vai fazer um play poker, você coloca a sua visão de produzir algo, né? Tipo, eu vou produzir isso aqui em tantos pontos, né? A gente usa muito o termo ponto. E o outro colega fala, não, eu produzo em menos. Daí você vai perguntar, por quê? E ele vai explicar, porque tem esse caminho. Essa daí eu não sabia. Ou seja, automaticamente eu aprendi. Quando eu estou em casa, não acontece isso. O cara te põe uma solução, você fala, eu vou entregar em 10 dias, mas pode ser que o seu colega na outra casa dele, lá em outro lugar, poderia ter falado para você, isso aqui dá para resolver em menos tempo, com esse caminho, com essa solução, com esse aplicativo, com essa API. Então, gente, eu acho que home office casa bem para algumas situações, para alguns momentos, mas trabalhar em conjunto, ter aquela rotina de ir para o trabalho, isso é muito bom. Um dia chuvoso, ficar em casa, fazer um home office, combinar com o patrão, hoje eu vou ficar em casa, vou até ter uma rotina um pouco menor, eu quero assistir uma sessão da tarde, depois eu entrego, depois eu vou trabalhar, ok. Mas não façam isso sempre. O seu cérebro precisa de rotina, para ele poder ser mais produtivo. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam na parte do home office, mas não é ninguém na parte de programação pesada. Tá? É o quê? É o pessoal que cuida da minha página para fazer um web design. Isso tem como eu falar por WhatsApp, fazer uma reunião e explicar para ele, essa página que eu quero um web design. Não é uma solução, né? De um problema. No outro dia está feito. O pessoal do suporte me ajuda, mas o que é? O pessoal, eles estão na casa deles, então eles ajudam os alunos a resolver algum problema que eles possam ter no curso, né? Então, mas se for eu chamar o pessoal, a gente precisa desenvolver um software de qualidade, uma engenharia fodástica, home office seria muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, né? Porque você começa a ter vários problemas, da pessoa acordar atrasada, da pessoa começar a ficar preguiçosa em casa, e a pessoa aprender a desenvolver um ritmo de trabalho sozinha em casa é difícil. 90% do pessoal se entrega à preguiça, não consome, não entrega no prazo, começa a se distrair com muitas outras coisas, sim. O trabalho atrasa. Então, primeira coisa que tem que avaliar, vai ser benéfico para a empresa se eu colocar a equipe no home office? Vai ser um tiro no pé ou não? Eu vou colocar ainda uma situação muito comum que eu vejo em algumas empresas que a gente já aplicou home office. A pessoa até é produtiva, ela consegue entrega, vira uma máquina, tem gente que consegue. Só que ele começa a ter problemas na vida pessoal. Porque como ele não tem o fim do momento de trabalho, ele começa a produzir independente da hora. Ele começa a produzir, não, eu tô aqui num pensamento, tá legal, tá fluindo, tá... Mas aquelas outras atividades que nós temos que fazer, que é conviver em família, que é estar em sociedade, sair para beber alguma coisa, ou quem tem religião ir para a igreja, ir para a universidade, ou fazer outras atividades que você separa trabalho, vida pessoal, a pessoa se perde e ela começa a perder o sentido e o propósito da própria vida. Ela começa a ficar assim, eu estou trabalhando, e ela começa a ter um esgotamento, uma estafa muito forte, e de repente ela começa a cair, a imunidade começa a ficar doente, o corpo começa a sentir, legal, ela está produtiva, mas no longo prazo ela vai ser improdutiva.
Então, eu falo muito, porque quando eu estava fazendo faculdade, a gente estudou muitos artigos franceses. E os franceses e alguns países da Europa trabalham 6 horas. Mas eu sempre falo, eles trabalham 6 horas. Nós temos a ilusão que trabalhamos 8 horas. No Brasil, nós trabalhamos entre 4 e 6. As outras nós conversamos, socializamos e contamos o que aconteceu ontem ou o fim de semana. É natural chegar, e eu já ouvi isso da minha equipe, que como nós estamos em quarentena, a minha equipe falando assim, eu tô sentindo falta de chegar e contar como foi o fim de semana, que eu briguei com fulano. Então, isso é gostoso. A gente gosta de trocar informações e trocar ideia. E nessas trocas acontecem as ideias de produtos e serviços que vão resolver a vida de muita gente. Teve algum caso que vocês implantaram home office, teve que acabar, voltar? Lá na Unimake a gente tinha um home office, a gente teve que voltar porque a pessoa tinha uma instabilidade produtiva muito grande. E tinha semana que ela produzia muito, e tinha semana que não produzia nada. Né? Essa alternância do que ia fazer, e aí a sprint não tinha uma previsibilidade. Será que fulano vai entregar? E aí você não consegue dar prazo, isso vai gerando uma bola de neve. Então, teve que voltar, o rapaz teve que voltar para trabalhar dentro da empresa para criar aquele momento em que todo mundo está trabalhando agora todo mundo está lanchando, está se divertindo. Se empenhar. Saber que está no momento de trabalho e vai ter que trabalhar. O que eu percebo em certos ambientes de trabalho, e tem uma frase que as pessoas conhecem que fala que o olho do dono engorda o boi. Eu tenho uma frase que eu uso muito que é o quê? A atitude do empresário, do líder, faz a equipe trabalhar. Então, qual que é a atitude? Ele chega e começa a trabalhar. Essa energia de começar a trabalhar e começar a produzir faz com que as outras pessoas também façam. É o bom exemplo, entendeu? Então, quando o empresário, o dono da empresa, ele chega cedo, ele se reúne, ele toma café às vezes com a equipe, a gente vê muito isso em empresas de software, e ele fala, beleza, agora vamos lá para a salinha, vamos começar a produzir. E ele começa a produzir, os outros em volta começam a produzir também. Sim. Então, eu me espelhava muito no pessoal que era dono de empresa, que já, quando eu estava começando minha carreira, eu me espelhava no dono que já chegava lá com o carrão, que já passou pela vida de programação, mas ele não chegava lá, sentava na mesa dele e ficava lá emburrado. Ele ia tomar um café com a gente, ele ia dar dicas pra gente, ele incentivava a gente, eu ficava inspirado, e a gente ia trabalhar animado. E muitos deles ainda ia produzir do lado. Eu tive muitos. Aonde eu passei, os donos da empresa, eles foram os que criaram o software. Então eles eram programador e às vezes acontecia deles sentar do nosso lado e às vezes programar um pouquinho. Ajudar a resolver uma situação. Ali, alguma coisa. Mas assim, essa onda de home office, tá uma onda de pessoal começando a profissão, mas já querendo trabalhar no home office. O que você tem para falar desse pessoal que o pessoal não trabalhou ainda em empresa, ou está só se formando, está começando a carreira agora e quer meter a cara no home office? O que você fala pro pessoal? Grandes chances de se frustrar, principalmente em questão de produtividade e de evolução, e de tipo de evolução que você vai entregar na produção de software. Né? O tipo de código que você vai entregar. É nítido que a gente vê um programador aí com 40, 50 anos produzir os caras que se dedicaram a vida inteira e produziram desde do COBOL e aí tem uma história aí, esses caras eles apanharam muito e eles podem contribuir muito, não em linguagem e código, mas em soluções que eles trouxeram, né? Eles já apanharam bastante. Então, ter esses caras na equipe, tanto que recentemente a gente fez uma contratação para a Marinha, lá no Rio de Janeiro, e uma das exigências era a pessoa ter mais de 50 anos. Por causa já das atitudes que ele tinha. Isso, da experiência, comportamento. Esse cara pode trabalhar home office, porque ele sabe diferenciar a hora de trabalhar e a hora de não trabalhar. Não é um LOL que vai chamar a atenção dele, tirar a atenção, e depois ele tem uma reunião que ele não vai participar, e a reunião é importante não só para ele, para os outros. E quando você é jovem, eu já fui, né, e já tive isso, a gente se distrai muito fácil.
As coisas, o videogame, a MTV e BBB e essas coisas aí, tudo, tiram a nossa atenção. Estou em casa trabalhando, me dá uma fisgadinha nas costas, eu já vou deitar, eu já vou dar uma passeada. Exato. Então é muito fácil você largar tudo e pensar assim, depois à noite eu trabalho, depois eu entrego, eu dou um jeito. Ele vai poder falar mais, porque assim, além de trabalhar home office, ele tem, se ele não trabalhar, ele não ganha. Não ganha. Ele não tem alguém que tem um contrato CLT, então o que motiva ele, mais ainda, é o final do mês pagar as contas. Pagar as contas, é o dinheiro. Porque às vezes o pessoal vai trabalhar de home office, mas tem um contrato. Isso. E ele, entreguei ou não entreguei, eu vou ter o salário. Eu vou estar ganhando. É uma vida muito ruim. Isso você queima profissionalmente, porque essa empresa que você está entregando um projeto, ela vai falar para outras, né? É lógico que há, né, uma certa... a pessoa tem que ser verdadeira. Eu me conheço, eu trabalhar home office para mim é horrível. Eu preciso ter pessoas à minha volta e preciso estar em grupo. Quando eu estou em casa, só se for uma atividade muito específica e com um prazo muito específico. Eu não posso ter nada muito longo. Eu me conheço, eu sei disso. Agora, tem pessoas que não. Ele se dá muito bem trabalhando sozinho, mas no longo prazo pode prejudicar emocionalmente e o comportamento dele. Então, gente, você começou agora, segue aquele caminho básico. Vai para uma empresa, trabalha lá, segue horário, bate ponto. Todas aquelas coisas chatas, faça. Depois vai trabalhar em casa quando dá um momento certo. Depois evolua. Você tem que evoluir. Junto com o seu patrão. Ele também vai evoluir, dá oportunidade para ele evoluir. Vamos fazer home office e ajudar eles nos indicadores. O que vai ajudar muito para você saber se o home office está dando certo ou não é o indicador. Que nem o indicador dele é dinheiro. O seu indicador pode ser outro, né? Número de pontos programados, quantidade de soluções entregue, evolução do software feita. Se tem esses indicadores na empresa, fica mais fácil. Aí você vê que está entregando. E se você percebeu que você é ruim mesmo, não consegue trabalhar em home office, volta para a empresa. Isso não é feio, não. É até gostoso, porque, nesse caminho que você vai para a empresa, tem o carinha do pão de queijo que precisa do seu dinheiro para ganhar, para viver o sustento da vida dele, tem o cara do cachorrão, tem talvez um dia você ou alguns, eu já ouvi essas histórias, tá? Lembrei agora, vai encontrar o amor da sua vida atravessando a rua. Pode ser, né? Na sua casa não vai encontrar. No Tinder, talvez você não vai encontrar. E às vezes no meio da rua, quantas pessoas que eu conheço, que se conheceram no trabalho, verdade, criou um relacionamento. Eu tenho até um caso aqui que criou um relacionamento de ódio e hoje é um casamento, né? Começou... Então, vá pro trabalho. Às vezes você vai conhecer alguém interessante. Vamos pôr o pé para fora de casa, né? Exatamente. Isso aí. Então, você tinha falado de idade ali de 50 anos que o programador foi contratado. Vamos fazer um vídeo depois, tá? Esse aqui a gente já vai encerrar com 22 minutos. O pessoal tá surtando porque bateu 30 anos, acho que tá sem oportunidade no mercado mais. Vamos fazer um vídeo depois. Vamos fazer. Esse fica por aqui para não ficar muito grande. E assim, pessoal, home office eu acho que assim, tenta como segunda opção. Primeira opção, coloca o pé para fora e vai trabalhar. Isso, vai encontrar o amor da sua vida. Tchau. Valeu.